Então, aí, para dizer sobre a hereditariedade de conduta, né? Então, a hereditariedade, portanto, como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes, nos circuitos da afinidade. E a afinidade aqui, vamos lembrar, que não é de gostos, é afinidades de parecenças, tá? Cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu. Olha, essa é a questão do destino que está dizendo, tá? Não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades, mas pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Para isso aqui, foi aquela situação que Jesus nos ensinou, né? Quando ele disse assim, ó, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem matar pela espada, né, ou perecerá pela espada. Mas depois nós vamos conhecer a outra face da moeda. Qual que é ela? O amor cobre uma multidão de pecados. Ora, eu trouxe uma situação para a Terra. E eu posso passar por ela integralmente, na força com que eu a trouxe, depois nós vamos dar um exemplo. Ou eu posso diminuir a força disso, porque eu me dediquei a uma conduta reta nessa vida. Porque nessa vida eu tomei um caminho do bem. Aí é por merecimento, tá certo? Por merecimento, porque eu fiz algo, né? Eu tô lendo um livro e depois assim, eu vou recomendar para vocês, porque é um livro de grandes instruções. O autor dele não é espírita, acho que eu já falei para vocês, não sei se eu já falei aqui na segunda-feira, na quinta e na sexta nos grupos eu já falei. Eu não sei se eu vou escrever certo, mas o nome do livro é esse aqui, ó, Assuntos Pendentes. Pendentes. Ele é de um médium americano, James Van. Eu acho que é assim mesmo que escreve, tá? Vamos para Assuntos Pendentes. Ele tem outro livro, Os Espíritos Entre Nós. Até depois você me empresta ele. Você trouxe para eu ler? Bacana. Eu ia comprar no estante virtual e tem outro também, Conversando com os Espíritos. Mas ele traz um assunto, assim, ele na verdade, ele não é um médium psicógrafo, ele não é um médium psicofônico, ele conversa, ele intermedia o encarnado e o desencarnado. O espírito, por exemplo, ele chega aqui, ele fala assim que ele faz sessões, né, apresentações, como se faz a que a gente faz a psicografia.
Então ele chega, tem a plateia, ele faz as preparações dele, então tem um conhecimento espiritual extraordinário, não é espírita. Então, aí ele chega assim e fala assim que isso é aleatório, nunca sabe o que vai acontecer. Mas aí de repente seu familiar está aí atrás de você, então ele diz assim: Flávio, atrás de você, junto de você, tem uma pessoa assim, assim, assado, com essas características, vestindo assim, assim, assado, e diz que é tal, é teu pai, por exemplo. É porque ele realmente está lá atrás. Ele está mesmo ali atrás do Flávio, o pai dele. Então, vamos mudar. Aí fala assim, é sua tia, tá? E aí ela tá assim, assim, assado, então ela dá o nome. Você conhece? Ele fala muito isso, então não tem afirmativas, né? Então ele vai interagindo e a pessoa, o desencarnado, vai dando informações. Como é que a gente chama isso? Se não é espírito? Ele chama de espírito mesmo. Ah, de espírito. É espírito, ele chama de espírito mesmo. E a pessoa está dizendo isso assim, assim, assado. Então ele vai intermediando esse diálogo, né? E normalmente ele diz assim, por que chama Assuntos Pendentes esse livro, que a gente procura muito assim, o conhecimento da querer saber, essa consolação do mundo espiritual, mas a gente não observa os ensinamentos que os espíritos dão para nós. Se a gente observasse, a gente ia modificar muita coisa na Terra, sabe? Se corrigir muito. Porque ele tem observado nesses mais de 25 anos, ele tem 61 anos, que ele tem observado que os espíritos dão informações valiosíssimas, porque a grande parte mesmo que retorna ao mundo espiritual leva assuntos pendentes para resolver, porque não pediu desculpa, porque magoou, então tem uma necessidade de se perdoar e pedir perdão. Essa é uma característica principal que ele disse. Aí eu vou trazer o caso de uma pessoa que ele narrou lá para a gente entender essa questão da conduta, né, hereditariedade de conduta. Ele foi atender uma moça pelo rádio, ele estava no rádio, num programa, então ligou uma moça. E aí a moça falou o nome dela, ele se concentrou nela. Ao se concentrar nela, ele identificou ao lado dela um jovem e deu o nome para ele. E ele disse então, pelo rádio mesmo, olha, ao seu lado há um rapaz de tal idade, assim, assim, assado, e o nome dele é X. Ele diz que é seu irmão. É isso mesmo? Ela começou a chorar. E ele observou que no braço do rapaz havia umas picadas, umas gotículas de sangue e umas picadas no braço. Ele disse assim, o seu irmão morreu de overdose. Ela confirmou. Aí se ele está dizendo para você que você não tem culpa do que aconteceu com ele. Aí ela começou a dizer que não, ela se sentia muito culpada e falou, olha, eu vejo fotos, bastante fotos numa caixa de sapato. Então ele começa a descrever várias situações, porque ele realmente guardava as fotos dele de infância numa caixinha de sapato. E quando ele morreu, ele falou assim, aí ele falou que da imagem que ele via, das fotos espalhadas na cama, então ela confirma para ele que quando ele foi encontrado com overdose, as fotos dele estavam espalhadas na cama. Aí ele disse assim, olha, ele me fala um nome que é assim, mais ou menos assim, Bonica. Aí ela fala para ele, esse é o nome que ele me chama porque eu era mais velho, eu era a irmã mais velha, então eu cuidava dele quando criança. E aí, quando ele ia me chamar, que ele queria falar que eu era bonita, ele me falava Bomica, que eu era Bomica, né? Então, ele foi nesse diálogo, e aí ela disse assim, ó, a culpa é minha da morte dele, porque naquele dia ele me ligou e eu não atendi o telefone. Então, ela se sentia culpada, ele falou, eu queria me falar alguma coisa, e não conseguiu, eu queria saber o que é que ele queria me dizer. E
Aí ela fala antes disso, ele fala para ela assim, olha, ela fala assim que ela é culpada porque ela tinha um namorado e ela apresentou o namorado pro irmão dela e ela não sabia que ele era traficante de cocaína. Então, aí ele disse assim, olha, mas ele está dizendo que você não tem culpa sobre isso. Em verdade, já tem 2 existências anteriores que ele morre de overdose. E ele tinha vindo nessa vida para passar por essa prova e vencer. Ele iria conhecer o seu namorado, mas ele iria resistir e vencer essa vida e não se envolver no vício. Essa era uma proposta de mudança de conduta. Entende? Então ele ia mudar o padrão dele. Mas pela 3ª vez ele não vai de novo e morre de overdose. Então quando ele fala sobre isso, então ele nos traz o conhecimento, na verdade, da nossa mudança que a gente não consegue fazer dentro desse padrão. Então ele fala muito isso, né, de várias coisas que a gente traz como padrão para a nossa vida e que era para mudar. Então ela disse assim, olha, ele disse para ela, então ele está dizendo para você que você não precisa mais pensar nisso, que ele está bem, agora ele está sendo cuidado. Então, qual que era a proposta? O que aquele rapaz, como é que era a questão dele no passado? Como é que era a conduta? Como é que era o padrão impresso nele? E qual que era a proposta dele dessa vida? Né? Mudar o padrão. Fica claro pra gente o que é mudança de conduta e mudança de padrão? Então vamos imaginar, se ele nasceu numa família, era uma família boa, né? Porque ela cuidava dele, deu para ele todas as condições, de maneira que ele tivesse condições de mudar. Ele foi até a juventude dele, até a mocidade, sem o uso da droga. Mas ele conheceu uma pessoa e que nem ela própria sabia que o namorado era traficante de cocaína. Então aquele momento era a prova dele, baseado naquilo que ele, olhando para trás, né, como o André Luiz nos fala aqui, né, deixa eu achar aqui, segundo as aquisições, né, olha, a gente tem as aquisições do passado e as necessidades do futuro. Então, olhando entre as aquisições e as necessidades, eu elejo para essa vida uma mudança de padrão. E se eu conseguir vencer e lutar, aquilo que eu passaria, às vezes por uma situação difícil, eu não vou passar por ela. Não é isso? No caso dele, ele não conseguiu. E pode ligar isso desse jeito, a pessoa, ela tem essa proposta. Chega num ponto da vida dela que isso aflora, dessa forma aí. E aonde ela tem que passar, onde a ansiedade, a depressão, sabe? Esses transtornos aí que até a pessoa que se suicidar também, ela não consegue lidar com aquilo. Aquilo vem para ela justamente mudar, e ela não consegue. E por que ela não consegue? A ansiedade, essas coisas, se liga tudo a isso. Que no momento da vida da pessoa ali, isso é uma ansiedade, essa coisa é um caldo de dentro para fora. É uma luta, né? A gente poderia definir na Terra o estado nosso de ansiedade como essa guerra íntima que nós temos todos os dias entre aquilo que eu preciso fazer e aquilo que eu não estou conseguindo ainda fazer. Quer dizer que isso não é falta de humildade, Betinho?
falta de humildade de aceitar essa situação e procurar ajuda em outras pessoas, em outros lugares, porque sozinho é muito difícil conseguir isso. Então, tem que ter a humildade de escutar as outras pessoas, né, e procurar mudar a sua vida. Através, vamos supor, do evangelho, alguém indicar, às vezes a pessoa nem sabe o que é evangelho. O que acontece, já foi, tá? Às vezes o que acontece, eu fico observando, dentro desse mecanismo divino, né, de que Deus, por isso é assim, muito próprio Jesus chamar Deus de Pai, porque Deus é tão atento em nós, que Ele promove a vida de maneira que a gente sempre vai achar um recurso no caminho, sempre vai colocar um recurso de que venha no encontro nosso para nos ajudar. Seja na estrutura familiar, seja no trabalho, seja numa formação, enfim, sempre numa pessoa que coloca no nosso caminho no momento certo, na religião, enfim, de qualquer forma. Deus sempre vai fazer isso. E às vezes, nesse momento, a alma, ela ainda está tão aqui envolvida na sombra, enxergando mais a sombra, que ela não consegue se conectar a isso. E às vezes nem a questão mesmo de humildade, e às vezes até é uma questão de mudar o padrão de olhar, mudar o padrão de ver. O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz assim, uma frase, né, que me marca muito, que a gente começa a mudar a nossa vida no momento que a gente aceita a vida como ela é. Como a vida é. Eu queria ter isso, mas para mim nesse momento não dá. Eu não vou poder nessa vida. Talvez não. Eu gostaria de fazer aquilo, mas não. Ou esse aqui é melhor para mim no momento. Eu não vou deixar de lutar pela melhora, mas esse é o melhor, né? É a melhor situação. Então cada um de nós está na situação certa para tudo, né? Com as pessoas certas, enfim, com tudo. Este olhar apazigua o coração, apazigua o nosso coração, tira esse estado de aflição que a gente chama de ansiedade, né? Que é o estado aflitivo da alma, a ansiedade. O pânico, a depressão, ele pode vir também de algumas lembranças de outras vidas, que ela lembra determinados fatos que passou. Ela não lembra do fato, mas ela tem a sensação de algo que ela passou em outra vida. A depressão, ela não é uma coisa fechada, não há causa, né? A depressão tem muitas causas e na grande maioria a depressão tem causa espiritual, tá? E quando nós falamos espiritual, nós não estamos falando da ascendência de outros espíritos somente sobre nós. Nós estamos falando de espiritual do espírito nosso, nós espíritos também. O pânico, ele tem uma diferença. O pânico, a causa dele sempre está na vida passada, nunca na vida presente. E ela está ligada a situações vividas, infelizes, ou que trouxeram muita dor, ou que nos expuseram a alguma situação muito grave no passado. Por exemplo, uma vez uma pessoa veio aqui na casa com um problema, com pânico, né? Então, assim, todas as vezes que ela se colocava em evidência, que ela era notada, ou que ela tinha que falar, ou de repente ela virava o centro das atenções, isso era mortal, tá? Então a pessoa travava e era assim, aquela coisa suava e não conseguia, enfim, então, ela estava a um ponto de não conseguir trabalhar. Não conseguia trabalhar porque tinha que falar com pessoas. Então, dentro do processo de tratamento dela, às vezes, né, as equipes espirituais, elas nos dão alguns flashes a respeito daquilo que gerou aquele medo. E uma coisa assim, fazendo um parênteses, eles sempre dizem assim, ó, sendo a causa do pânico no passado, ele está lá, a raiz,
Não, ele não vai acontecer de novo nessa vida, sossegue o coração. Isso eles falam muito. Deus não age assim com seus filhos, de reproduzir o mal do passado no presente numa estrutura que já está abalada. Deus cuida, Deus ama. Então Deus, na verdade, como o livro dos Espíritos nos traz lá na resposta magnânima dos Espíritos, que era a morte do pecado e não do pecador. Então não traria para a existência atual um processo que aniquilaria o filho ou a filha, porque ainda não está com condição de enfrentar nada. Então aquilo lá não vai se repetir, mas está uma causa no passado. Então, no caso dessa pessoa, o que aconteceu? Ela foi exposta a uma calúnia no passado. E essa calúnia não foi solucionada. Ela se viu exposta, perdeu o emprego, ou seja, ela foi ridicularizada. Então, essa marca que não foi resolvida ficou dentro dela. Então, tudo hoje na vida dela que remetia a alguma situação em que ela era exposta à opinião alheia, gerava nela uma trava. Então, o que eles dizem? Primeiro, aquilo está no passado, é uma cicatriz, é uma marca. O pânico é uma marca que a gente traz, que está relacionado com aquilo que a gente sente. Pânicos comuns: medo de escuro, lugar fechado. Por que será que esse é um pânico muito comum das pessoas? Talvez por causa da sido presa, vivida, uma prisão no passado. A grande maioria, esse aí gera muito autismo, mas a grande maioria ficou presa no túmulo, no corpo. A maior causa do pânico de escuro de lugar fechado é a morte do passado, a forma como a pessoa desencarnou e ficou presa no túmulo. O espírito, não que ela foi enterrada aqui. Não, o espírito. Por quê? Uma coisa é morrer, outra coisa é desencarnar, né? Não é isso? O que morre é o corpo, e o espírito desencarna. Se ele não desencarnar, ele fica lá. Então ele não desencarnou. E aí ele atravessa os horrores do túmulo. A decomposição, o estar fechado, agarrado ali, não conseguir sair. Ele não consegue sair de dentro do túmulo. É um horror, sente todo o processo da decomposição, dos vermes, essa coisa toda. Isso causa um pavor imenso, por isso que muita gente tem medo dos bichinhos, né? Ainda por causa desses horrores sofridos. Tem um aluno meu que ele tem pânico de borboleta. Mas assim, ele se esconder, tremer, abraçar quem tiver na frente, tremer, começar, tira daqui, e não consegue entender. Tem alguma coisa lá atrás que se isso tem sentido para ele, né? E a gente não pode desprezar, isso não é brincadeira. Então essa marca está lá atrás, de alguma forma. Répteis, tudo isso, né? Tem pessoas que apresentam pânico, por exemplo, de gritos, multidão. Por que às vezes apresenta pânico de grito? Pela situação que vivenciou nas regiões infelizes no mundo espiritual. Então a pessoa traz essa marca. Beth, uma regressão não teria como ordenar isso, essa situação lá de trás? Depende. Nem sempre vai beneficiar. Às vezes sim. Os espíritos superiores, eles falam assim que o melhor remédio é fazer luz, trazer esperança para frente. Então as necessidades e não as aquisições. Porque o que vai para mim significar aquilo? É eu reviver um horror que eu vivi. Para mim, eu posso olhar para frente e eu entender que aquilo não vai acontecer mais. Deus permitiu que a gente esquecesse.
Isso é um benefício. Mas aí ela vai levar esse pano pro resto da vida. Mas Não, ela pode procurar a luz, como está dizendo. a luz, no profissional, psicólogo, psiquiatra, não sei, talvez não ajudaria a acalmar? Ajudam a acalmar, mas não resolve. Ainda na Terra, e o Alcebiades falou uma coisa muito própria, né? A pessoa, ela precisa, vai chegar um determinado momento que vai ficar superlativo e ela vai buscar ajuda de qualquer jeito, tá? E aí, naturalmente, quando isso ocorre, ela vai encontrar um apoio espiritual. O que é o apoio espiritual? Não é a questão, é o esclarecimento, não é a questão de, às vezes, somente eu recebo um aconselhamento, não é nada disso. É eu começar a entender racionalmente a reencarnação. Por isso que os Espíritos lá no Evangelho nos falam da chave da reencarnação. Quando eu entendo que a reencarnação que eu estou é uma consequência ali do passado, são marcas que eu estou trazendo, é aquilo, a minha história está aqui, mas eu estou aqui para mudar a minha história. E ela depende de mim. Então, graças a Deus, não está na mão dos espíritos, né? Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e ela fala assim, mas tem um espírito que me atrapalha? Eu falo, não. Às vezes elas gostariam que tivesse um espírito atrapalhando. Eu digo assim, que ruim se tivesse, se a minha vida estivesse na mão do outro. Graças a Deus está na minha. Mas eu ouvi isso esses dias, que a pessoa não consegue lidar com ela mesma. Chegou no ponto que ela está lidando com ela mesma, não tem ninguém para mudar, ela que tem que... Aí ela falou para mim, se tivesse um obsessor era melhor, porque quando é o outro, você leva para o centro, ele é ajudado, ele vai embora. Eu falei, mas você acha que é um? Tu vai lidar com a gente mesmo, né? Eu vou ter que mudar, chegou a minha hora comigo mesmo. Ai, que bom que sou eu. É mais fácil jogar a responsabilidade no outro. Será que ela não está fugindo dela mesma? Às vezes, muitas vezes, porque assim, nem todos assim, os problemas são ligados a obsessões, mas uma grande parte sim. É uma parte. Por quê? A maior parte é obsessão. Porque em todas as fases de reencarnação nossa, nós convivemos com pessoas. E como a gente não é santo, né? Não fez só o bem. Então, tem muita gente por aí que tem ranço com a gente, né? E quando não tivemos nessa situação. Então, assim, o primeiro deles é o processo educador, né? Quando uma pessoa, o desencarnado, na verdade, é afastado, ele é ajudado. Quando a pessoa chega para pedir ajuda, eu só descobri com o tempo, viu, gente? Sem me alongar mais... Mas quando a pessoa chega aqui no centro pedindo ajuda, que ela entra por aquela porta, eu descobri uma coisa maravilhosa. Não é o encarnado que Deus está olhando, é o filho desencarnado que Ele está querendo ajudar. Por quê? Porque o encarnado já tem tudo na mão para se melhorar e o desencarnado não tem. O desencarnado tem 24 horas do dia para sofrer e para rememorar o mal que foi feito para ele. Então, quando a pessoa entra por aquela porta, na verdade, o olhar está sobre o desencarnado e não sobre o encarnado. O encarnado vai ser ajudado por tabela, sabe? Porque depois ele vai para a vida, dali a pouco ele está de novo aqui. Por que ele está de novo aqui? Porque Jesus falou disso. Está lá no Evangelho. Quando a alma não se transforma, quando a pessoa não se transforma, você afasta um, ele pega 5. Companheiro de volta. Eu já esqueci de uma coisa que você disse. Em prato limpo não senta a mosca. Eu não esqueci. Então é uma lógica, sabe? Então, em todo o processo, quando a gente fala espiritual, claro que vai envolver pessoas também, mas grande parte do nosso próprio espírito. As raízes estão em nós.
Então, mudou o padrão de conduta e o Evangelho fala muito isso. É uma coisa maravilhosa que está lá dentro do Evangelho, quando fala dos inimigos, né? Deus é justo. Quando você muda, Ele automaticamente te dá a sua carta de alforria. Por quê? Não é justo que você tenha mudado e o outro continue a te atormentar. Então, o que Deus vai fazer? Na verdade, te dá a tua libertação, o outro que se vire. Então, será sempre uma questão nossa. Dentro desse processo, vai funcionar as afinidades. Então, se ontem eu estava lá, né, com meu companheiro de arruaça, bagunçando para lá e para cá. Agora eu renasci, mas o meu padrão é o mesmo ainda. E aí eu tô aqui tentando caminhar, mas o meu companheiro continua me procurando para a arruaça. Não é isso? Bom, mas por que ele continua atrás de mim se eu já estou numa vida? Mas será que o meu padrão já mudou? Mas também será que não é uma oportunidade a quem muito foi dado, mas será pedido? Será que não é uma oportunidade também, já que eu dei uns passinhos para frente, de eu catar meu companheiro do passado e ajudar ele também? E aí, Alcides, eu descobri uma coisa maravilhosa nesses ensinamentos dos Espíritos. No a quem muito foi dado, mas será pedido. Nós acordamos nessa existência espíritas e formulamos um caminho majestoso espírita para nós. Mas nós temos companheiros do passado que estão ligados a nós pela lei da afinidade, que nós chamamos de obsessões. E aí, o amor de Deus funciona dessa forma. Alcebiades, meu filho, você recebeu uma existência, você mudou, você se arrependeu e você vai começar uma vida nova. Mas lembra que ligado a você tem um compromisso, tá? E esse compromisso é que a gente chama de obsessão na Terra. Ele vai te pesar, sabe por quê? Porque você vai subir seu caminho de redenção e você vai lutar por melhorar. Ele vai te pesar muito, mas a cada melhora sua você beneficia ele, porque você se torna o exemplo para ele. Esse é o processo mais sagrado na Terra de mudança do outro. E aí, quando chegar um determinado momento em que você tá indo, aí chegou o momento que aquele seu companheiro está na hora de fazer a mudança mental, que agora está preparado, aí o Alcebiades entra na porta da casa espírita. Porque chegou o momento de desligar o seu companheiro que aprendeu com você muita coisa. Se esforçou bastante e você se esforçou, agora você já está habilitado à separação com ele, porque você caminhou e você ajudou ele também. Lei de afinidades. Viu? Então isso é belo, isso é da beleza do amor de Deus, porque o outro é filho dele também. E normalmente a pessoa que acha a gente do nada. Você está no supermercado, aparece um conta só a vida dele, na mesma hora a gente resolve o problema dele. Parece do nada, mas aquela pessoa recebeu uma intuição, muda naquele corredor que ele vai te conduzir para lá. Aí ele coloca o outro frente a frente com você, porque aquele momento o seu coração está disposto, então eles vão conseguir usar você para falar com aquela pessoa. Né? Isso é o amor de Deus na Terra. Então ninguém está órfão. Ninguém. E a gente precisa entender isso. Eu sou filha de Deus, o desencarnado é também filho do mesmo Pai. Ele não vai me privilegiar em detrimento do filho dele, que o outro é também. Então isso tira da gente essa questão, né, das obsessões, que de vez em quando os Espíritos falam pra gente sobre isso, sabe? Essa questão de chamar de obsessor, né? Bom, acho que eu fechei a página de novo, né? Mas tudo bem. Ah, não, tá aqui.
Ok, gente? Tudo certo? Então a próxima é evolução e metabolismo. Certo? Passado a régua. Não tem como passar a régua nessas lições, né? Daqui a uns anos a gente volta de novo e o negócio tá na nossa cabeça de novo, né?